como foi recomendado pela minha amiga Shadow. E ela tinha razão. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de O Pacto, do Nuno Gonçalves. Eu conheci o Nuno na Feira do Livro de Lisboa, foi a minha amiga Shadow. Vão ver a página dela no Instagram, que vale a pena, que me falou deste livro, e eu resolvi, contando-me ela, sim, por alto, do que é que o livro tratava, resolvi comprá-lo na Feira do Livro de Lisboa. O Nuno fez uma dedicatória muito querida para mim, muito obrigada ao Nuno, e eu trouxe o livro agora para ler durante este mês de agosto e durante as férias. E ainda bem que o trouxe, porque eu li num dia. O livro também não é muito grande, tem 167 páginas e fala de um pacto de cura, ou seja, eu tenho o poder de curar alguém, mas em contrapartida tenho que matar alguém também, ou seja, o equilíbrio entre a vida e a morte tem que se manter. Bom, é um pacto complicado, principalmente para quem é, como a nossa personagem principal, médico, só que este é um médico oncológico pediátrico e, portanto, vocês já estão a ver o dilema que este pacto provoca no nosso médico e as opções que ele vai tendo que tomar ao longo do seu percurso e ao longo ao longo das suas vivências após ele ter feito o tal pacto. Bom, o interessante é que nós achamos que o livro, ou pelo menos eu achei que o livro ia ser uma sequência de casos deste médico pediátrico. Acontece que não, porque um terço do livro o médico descobre que não é o único que fez o pacto com aquele velho, porque o pacto é feito com uma personagem que, deixem que vos diga, muito interessante, muito enigmática, muito bem vestido, mas se a morte é assim representada, ou se o diabo é assim representado, é um velhinho muito charmoso, deixem que vos diga, e portanto não causa, digamos assim, repulsa, a não ser naquilo que diz e na forma fria como diz. Bom, estava eu então a dizer que este médico descobre que há mais pessoas que fizeram o pacto e que conseguem curar de outra forma. É muito engraçado perceber depois como o Nuno consegue, de alguma forma, fazer que as histórias de todas estas personagens se toquem e tenham pontos de convergência que o leitor intui e percebe com a leitura do livro, mas que as personagens só vão descobrir mais tarde. E isso é muito interessante porque e aqui culpa minha, eu já não pensava nessa descoberta e já não pensava nessa nessa ligação entre as personagens, senão quando alguém a faz e as personagens a descobrem. E essa ligação é de tal forma dramática que altera a convivência entre as personagens e altera a dinâmica entre as personagens. É um livro muito interessante, principalmente sobre a natureza humana, sobre até onde é que nós estamos dispostos a ir, até por aqueles que nos são queridos, e até onde é que nós vamos, e até onde é que a vida humana é válida e útil em detrimento de outra. Ou seja, esta ideia de que para viver este tem que morrer o outro implica que nós valorizamos mais esta vida do que a outra. E quais são os motivos e quais são as reflexões que nos levam a valorizar mais esta ou outra. Esse aspecto é muito interessante e o Nuno não o explora no sentido de refletir sobre ele, mas de uma forma indireta acaba por o fazer. Porque as razões porque o nosso Amadeu, o nosso médico oncológico pediátrico,
escolhe as suas vítimas, quer aquelas que salva, quer aquelas que mata, acaba por ter essa reflexão da valorização da vida humana e acaba por ter essa ideia de que há vidas que são mais importantes do que outras, supostamente. E, portanto, isso é muito engraçado de perceber e é muito engraçado de se ver. Porque, na realidade, até que ponto é que assim é? Porque, na realidade, até onde é que nós vamos para valorizar a vida de A e desvalorizar a vida de B? E isso é algo que eu achei muito, muito interessante e achei que o Nuno faz de uma maneira muito, não de uma maneira explícita, de uma maneira implícita, mas de uma maneira que é muito, mas que leva, de alguma forma, o leitor a refletir sobre isso. Eu dei por mim a pensar, em algumas circunstâncias dei por mim a dizer eu era capaz de fazer isto, noutras eu poderia questionar, porque depois há acontecimentos que levam o próprio Amadeu a questionar as suas decisões. E, portanto, o Nuno, de uma forma, digamos que não explícita, de uma forma implícita, leva-nos a refletir sobre isso, leva-nos a considerar sobre o valor da vida humana, que acaba por ter um valor, obviamente, mas acaba por ter um valor consoante a visão que nós temos sobre aquele acontecimento. Eu acho que isso é muito, muito evidente, por exemplo, nas guerras, não é? Depende do lado que estamos a defender, a forma como as vemos, e aqui o Nuno vai buscar um pouco isso numa dimensão mais pequena, embora haja por trás também um acontecimento que é válido, um acontecimento que é, eu diria, muito importante, que é a salvação daquelas crianças. No fundo, o Nuno diz-nos que se faz uma coisa má por se ter feito uma coisa boa, mas este peso do valor da vida humana está aqui patente, até quando, de alguma forma, interfere com a pessoa que toma a decisão, e a decisão não é tão inócua e tão abstrata como aquilo que até então a personagem pensava, e eu confesso, esta leitora também pensava. Na realidade, eu acho que aqui o Nuno mostra bem que temos que pensar muito bem no valor da vida humana, temos que pensar muito bem na forma como lidamos com a vida e com a morte, e às vezes a forma displicente como lidamos com a morte em alguns casos é aqui questionado e é aqui refletido, digamos assim. O Pacto lembrou-me de alguma forma do livro do Eça de Queiroz, do Mandarim, em que também há alguém que toca uma sineta, mata o mandarim no Oriente para ficar rico. Aí existia o proveito pessoal da riqueza e existia esta ideia da distância que faz com que, ok, ele morreu, mas morreu lá longe, eu não sei quem é, pronto. Claro que depois o livro não é tão linear quanto isto, tal qual como o Pacto não é, mas eu lembrei-me da história do mandarim quando comecei a ler o Pacto, embora as circunstâncias sejam diferentes, porque aqui existe sempre, e é muito engraçado ver isso no livro do Nuno, existe sempre uma decisão que passa por algum altruísmo quando se define quem é que se mata. Portanto, o princípio básico é o princípio, por um lado, da salvação, em todos os casos, e quem morre é alguém que, à partida, enfim, já não faz falta à sociedade ou não faz de todo falta, supostamente. E, portanto, há aqui também esse fator altruísta de não matar por matar. Escolhe-se quem se mata porque acha-se que aquelas vidas não farão falta à sociedade. Se se acerta sempre ou se erra, bom, às vezes erra-se, como tudo na vida tem os dois lados. De qualquer forma, eu acho este livro do Nuno
muito, muito interessante. É um livro que eu não vejo muita gente a falar dele e é uma pena, porque é um livro pequenino que se lê bem, é um livro que levanta questões muito importantes e questões muito interessantes. Tem o seu quê de fantasia, porque esta coisa de nós podermos curar dizendo uma frase acaba por nos recordar a nossa memória coletiva dos tempos antigos e das histórias clássicas, mas a verdade é que este livro do Nuno está muito bem escrito, é muito interessante, leva-nos em catadupa até ao fim e a gente só para mesmo no final. Eu não sei se o Nuno já escreveu mais alguma coisa. Não, este é o seu primeiro romance, portanto eu não sei se no entretanto o Nuno já escreveu mais algum romance, e chamar a atenção de que foi o vencedor do prémio António de Macedo de 2022 e foi nomeado também finalista para 2 outros prémios. Portanto, se precisavam de mais alguma coisa para irem ler o livro do Nuno, não confiem só na minha palavra, confiem também no júri do prémio e confiem também nas pessoas que levaram este livro como finalista a mais 2 outros prémios. Eu posso-vos dizer que concursos mini-contos da EAVWP 2022 e 2023 e, portanto, como veem, é um livro que vale muito a pena ser lido e é um livro que vale a pena ser conhecido. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Pacto do Nuno Gonçalves. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.